A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. De antemão, já quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo e peço que você deixe o seu apoio no nosso canal, deixando aí o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho de notificação para que você possa ser avisado quando postarmos um vídeo novo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre aquela polêmica frase: política e religião não se discute. Será mesmo? Esta frase se tornou um jargão para manter a paz nas rodas de amigos, nas reuniões familiares, como uma frase de efeito para acalmar os ânimos, pois esses dois temas são polêmicos e geram e despertam os mais diversos tipos de sentimentos. Alguns chegam a um nível de alienação tão grande, mas tão grande, que chegam a perder o senso crítico e a capacidade de raciocínio, e se tornam verdadeiros papagaios, repetindo e replicando aquilo que ouvem. Especialistas e estudiosos da escatologia e da geopolítica afirmam que a era da política e religião não se discute já acabou. E para entender isso temos que voltar às origens de tudo. Nada melhor do que voltar à origem de todas as coisas para entendermos. E quando falamos em política e religião, a origem da política e religião está em Deus. Sim, a origem da política e da religião está em Deus. O primeiro sistema de governo foi criado por Deus. E o primeiro sistema de governo que Deus criou foi um sistema político e religioso. E esse sistema foi aplicado pela primeira vez ali dentro do Jardim do Éden. Porque lá no Éden, Deus entregou o governo da terra nas mãos do homem. Vamos ler o versículo aqui para ficar bem entendido. Gênesis 1:26 vai dizer assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o verso 28 vai completar dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus então deu ao homem governo, Deus deu ao homem domínio, mas na viração do dia, Deus vinha para receber a oferta, Deus vinha para receber a adoração de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Então, na viração do dia, eles se encontravam com Deus. E se encontrar com Deus significa exercer sacerdócio. Porque todas as vezes que exercemos o nosso sacerdócio, nós estamos nos encontrando com Deus para oferecer a adoração devida ao seu nome. Vemos esse sistema político e religioso nas ordens sacerdotais estabelecidas por Deus. A ordem sacerdotal mais conhecida é a ordem de Arão, ou seja, a ordem de Moisés, dos levitas. Porém, antes de existir a lei de Moisés, antes da ordem sacerdotal de Arão, houve uma ordem sacerdotal superior, que foi a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a ordem sacerdotal que aparece no livro de Gênesis, porque a lei de Moisés, a ordem sacerdotal de Arão, só vai aparecer no livro de Êxodo, mas já existia uma ordem sacerdotal em vigência ali no livro de Gênesis, que é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E Gênesis capítulo 14, no verso 18, vai dizer que Melquisedeque era rei e sacerdote. Então veja bem a união desses dois poderes: rei, poder político; sacerdote, poder religioso. Os anos passam, então quando Deus estabelece agora a ordem sacerdotal de Arão, com a lei de Moisés, vemos também esse sistema unido, política e religião também unidos ali na lei de Moisés. Porque a lei mosaica trouxe toda a base jurídica para um governo. Então havia princípios jurídicos, havia leis perfeitas para estabelecer-se um governo humano, ou seja, um poder político. Mas esta mesma lei de Moisés, que estabelecia leis de governo no meio do povo, também trazia uma base litúrgica de culto. Então havia ali unido dentro da lei de Moisés o poder político e o poder religioso caminhando juntos, caminhando unidos, até que Satanás entra na história. Aí o negócio começou a bagunçar. Porque Satanás quer imitar a Deus. E naquilo que ele não pode imitar a Deus,
ele vai tentar deturpar os princípios divinos, ele vai tentar profanar tudo aquilo que é de Deus. Satanás, então, ele consegue contaminar o modelo original. E ele começa a entrar dentro dos povos, ele começa a entrar dentro das nações, ele começa a se revelar, ele começa a estabelecer alianças com o homem, ele começa a ensinar segredos, ele começa a entrar nos governos humanos, ele começa a entrar na área religiosa, ensinando o ocultismo. E o paganismo começou a ganhar espaço dentro dos povos antigos. Até que no período dos reis de Israel, a nação de Israel, a nação escolhida, faz um pedido. Queremos também um rei, queremos ser como as demais nações. Então Israel, ele sai da teocracia, que é o governo político e religioso de Deus sobre eles, e agora eles migram para a monarquia. Eles escolhem agora um governo humano, onde a situação foi se agravando, porque os governos humanos, eles se corrompem, eles são corruptíveis. Satanás então começa a exercer influência nos governos humanos, criando ideologias políticas, criando partidos políticos e também no sistema religioso, criando religiões, seitas, usando o sincretismo religioso, desenvolvendo sociedades secretas. Então ele une esses dois poderes numa tentativa de imitar o governo perfeito teocrático de Deus e começa a espalhar esse sistema contaminado em todo o mundo. Vemos isso até mesmo nas origens do cristianismo, na primeira igreja ali que é estabelecida por um império, por um governo, quando Roma ali vai estabelecer a igreja católica apostólica romana. Então ali eles fazem aquela união da religião com o poder do Estado. Então se une Estado, política e religião. Então ali fazem uma mistura nas origens do catolicismo, onde a partir de 1929, através do Tratado de Latrão, o Papa passa a ter poder de rei e de sacerdote, tendo a autoridade máxima na cidade do Vaticano. Vemos também outros sistemas acontecendo isso. Quando vamos para o islamismo, a maior religião do mundo, o Islã também visa o governo mundial, ao ponto de instaurar a Sharia. E o que é a Sharia? É o sistema de governo onde a religião vai ditar as leis civis. Então, mais uma vez, a união de poder político e religioso, sendo que o poder religioso domina e governa o poder político. E vemos também no meio protestante brigas de poder também. E até mesmo em nossos dias, vemos um pastor que foi um grande pregador ali dos Gideões missionários da última hora. Vemos agora esse pastor que se aliando, apoiando uma ideologia política anticristã. Então veja bem, um pastor foi um grande pregador, agora está aí nas redes sociais apoiando uma ideologia anticristã, uma ideologia que persegue o cristianismo. Então por isso que falamos que às vezes esses poderes eles se corrompem e chegam a um extremo desses, de um pastor apoiar um sistema que persegue a sua fé. Como entender algo assim? E tudo isso vai culminar no último governo mundial, que é o governo do anticristo. E esse governo será uma união também desses dois poderes aliados para o mal, onde duas figuras vão aparecer, duas figuras vão se destacar. O anticristo, o poder político, um grande líder político, e o falso profeta, poder religioso, um grande líder religioso. Então ali, esses dois poderes estarão unidos, aliados para o mal. E é por isso, meus irmãos, que agora, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos a estas questões, as questões políticas. Sabe por quê? Porque Satanás se apropriou, Satanás tomou posse de todas as áreas onde a igreja se calou, todas as áreas onde a igreja se omitiu de se posicionar. Satanás tomou conta dessas áreas. E hoje nós colhemos os frutos da omissão da igreja em se posicionar. Nós precisamos entender e falar de política hoje para não sermos proibidos de falar de Cristo amanhã. A igreja é apartidária. A igreja não tem partido político, não. Mas a igreja tem um posicionamento. A igreja defende princípios bíblicos, princípios judaico-cristãos, princípios conservadores, princípios de família.
E tudo que vai contra isso, a igreja tem que se posicionar e combater. Precisamos voltar ao plano original. E no plano original, olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Ou seja, reis, poder político, sacerdotes, poder religioso. Precisamos voltar ao original, precisamos voltar às origens. A origem da política e religião pura, que é o governo de Deus sobre a nossa vida. Porque os governos humanos são corruptíveis, mas o governo de Deus, ele é perfeito, ele é incorruptível. Que você possa refletir sobre isso e estar atento ao peso, à opressão que nos cerca nessa última hora. Você precisa se posicionar, porque Cristo se posicionou a favor da sua vida. Ele se posicionou em frente àquela cruz, em frente ao madeiro. E o mínimo que podemos fazer hoje é nos posicionar diante do mal que nos cerca. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final do vídeo, pedimos seu apoio, deixando seu like, seu joinha, se inscrevendo no canal, deixando aí os seus comentários, as suas sugestões para os próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre a sua casa, que o Espírito Santo ilumine a sua mente para se posicionar nessa hora como verdadeiro cristão. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.